Já está no ar o programa Nossa Terra. O programa Nossa Terra está no ar. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Nesse exato momento em que a gente estava tentando aqui entrar no ar, está dando um problemazinho agora, mas sumiu o problema. E vamos para a solução do problema. Shalom, Ruth. Shalom. Shalom. Vamos começar o programa neste Shabat falando das coisas maravilhosas que Deus tem concedido para o ser humano aqui na Terra. Você, meu amigo, minha amiga, que tem assim participado direto ou indiretamente do programa Nossa Terra, compartilhando, dando like aí, comentando. Não esqueça não de cada dia você ajudar esse programa a alcançar vidas com o seu like. O importante é que a gente possa ver você aqui no programa fazendo junto conosco a obra de Deus, né? Um abraço para vocês, Pamela Arcanjo, né? Mulher do Gabriel. Um abraço para você, Pamela, e toda a sua família. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Mas a gente começando esse sábado aí animado. Quando a gente começa a fazer o programa que dá logo um problema, a gente fica assim um pouco meio nervoso, perde até como é que diz, o caminho, né, para as pedras. Mas vamos para frente aí, vamos começar com a oração. Shalom, Ruth e Shalom. Abrahá. A oração diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Eterno, Eterno Deus meu, tu que és magnificíssimo, está vestido de glória e de majestade, ele se cobre de luz como um manto, e estende os céus sobre uma cortina. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos, nos ordenaste e nos envolva no talite. Quão preciosa é a tua benevolência, ó Deus! Todos refugiam-se à sombra das tuas asas. Fartar-se-á da gordura da tua casa, beberão da corrente das tuas delícias. Pois contigo está o manancial da vida. Na tua luz veremos luz. Estende tua benevolência aos que te conhecem, a tua justiça para os retos de coração. Para o Hashem. Porque eu achei bonita essa oração. Essa oração do Sidur. Porque ela é do Talit. Mas essa oração do Sidur, ela traz para nós assim, um incentivo para a santidade, né? Bendito és tu, eterno nosso Deus, que nos santifica com os teus mandamentos. A única maneira que Deus santifica o ser humano é com seus mandamentos. Mas como? Ele vai santificar a gente com o mandamento dele. Quando a gente obedecendo e praticando, né? Aí ele nos santifica. A prática dos mandamentos é que dá a santidade. Não existe outra. Não, o sangue de bode, de carneiro, disso, aquilo, outro, vai purificar os teus pecados. O sangue de fulano, não. Aqui a oração está deixando bem claro que a obediência aos mandamentos, a prática dos mandamentos de Deus, é que muda a nossa história. De santo para profano, profano para santo, e para saber quem é santo é aqueles que praticam e guardam os mandamentos. Porque muita gente diz assim, mas eu li na Bíblia que a gente tem que guardar os mandamentos, por isso guarda a Bíblia, deixa lá na estante. Né? Não pratica. O guardar com obedecer. Porque no dia do juízo, o que vai acontecer é que cada alma vai ser cobrada a guarda dos mandamentos. Vai. E elas vão se decepcionar. Não, mas eu tinha tanta Bíblia lá em casa que tinha isso. E por que tu não praticou? Diz que tem um que ele fura a orelha porque disse, tu ouviste lá no Monte Sinai. Não matarás, e tu foi lá e matou. Não matou. E fura com a suvela, né? Então, dia do juízo final, por exemplo assim, enquanto as pessoas estão se preocupando muitas coisas da vida aqui, do mundo, as coisas que prendem ao mundo, as pessoas ao mundo,
esquecendo das coisas de Deus. E uma das coisas de Deus que as pessoas abandonam, porque dizem assim, não, mas os mandamentos de Deus é coisa do passado. Mas se você pegar lá no Novo Testamento, aí você que é cristão, ou você é de outra religião, você vê no Novo Testamento lá, está falando dos mandamentos. Lá, se você pegar e for separar versículo por versículo que fala dos mandamentos, aí você vai entender. Mas como colocaram assim, colocaram o espírito do erro através das palavras nas pessoas, né? Para que elas não se atentem aos mandamentos de Deus. Ele diz que tem pessoas que dizem não tem um homem que compra todos, né? Rapaz, teve uma mulher que falou isso na nossa cara, não foi? Foi. E ainda ficou balançando a perna, assim, se fazendo gesto de exaltação, dizendo, não existe homem nem mulher que guarde os mandamentos de Deus, que guarde os 10 mandamentos. Tem outros Agora, que quem é ela até hoje? Né? Tem outros que diz que o fardo é pesado para carregar. Teve uma pessoa que, quando nós começamos, quer dizer, quando ele soube que nós obedecia, porque o mandamento é assim, você não tem que obedecer no início, porque o seu costume é errado, né? Mas aí você vai lutando para conseguir obedecer e cumprir. Aí quando essa pessoa soube, ele nos chamou lá, disse, tá vendo que isso aí é um fardo muito pesado para você? E depois eu achei que a minha vida melhorou, foi muito, e se tornou um fardo leve, né? Porque antes eu vivia só no medo. É medo disso, medo daquilo. Medo do anticristo, medo de eu ficar e os outros embora. Não, mas eu tinha medo, sabe o que era? Era assim, porque eu era muito pecador. Aí quando eu consertava aqui, aí eu ficava orando, meu Deus, não deixa mais eu pecar não, senão eu vou para o inferno. Porque o que se prega é isso. Né? Se você morrer em pecado, o teu lugar é lá no tal bichinho. O capetão de chifre, de rabo, para pegar você. Quando você morre, ele puxa você pela perna e leva para o inferno. É isso que se prega. E na realidade, no judaísmo, Deus nunca falou isso. Lá em Ezequiel 37, ele fala para aquele que tem aliança com ele. Seja israelita ou não, mas que tem aliança com ele e guarda o mandamento dele, ele diz assim, ele fala assim, que ele vai buscar essa pessoa, aonde ela estiver, e se já tiver morrido, ele vai ressuscitar e levar para a terra de Jerusalém. Então, essa é a promessa de Deus, que criaram muita coisa, Roma e Grécia, para tomar o poder político, fez o quê? Fez muitas adulterações, principalmente no Novo Testamento. O Novo Testamento está cheio de adulterações que as pessoas que são estudantes da Bíblia, quando pega o Novo Testamento para ler no grego e no hebraico, ele não quer saber mais do Novo Testamento, porque vê as adulterações, as berrações, porque o Novo Testamento, quando o próprio Jesus existia aqui na Terra, não existia o Novo Testamento. Não existia, não. O que ele pregava? As Escrituras. Você lembra que quando ele tinha 12 anos, naquela festa lá em Jerusalém, ele se perdeu do pai e da mãe, né? Não se perdeu. Ele foi direto onde estava no templo os doutores da lei, e ali eles estavam num diálogo, disputando o quê? As Escrituras. E só discute as Escrituras quem estuda ela. E o que ele diz? Examinar, estudar. Diz, não, porque ele é o filho de Deus, ele sabia, não. No judaísmo, as primeiras palavras das crianças já é sobre o Shema Israel Adonai Elohim, já vão ensinando. Né? As primeiras palavras. As primeiras palavras. E ali ele vai estudando. E para aprender a Torá, tem que estudar. Ele, com 12 anos, ele já estava disputando entre os doutores da lei, né? Mas disputando o quê? A Torá. Esse livro que nós estamos com ele aqui na mão, a Torá, que a gente fala todo dia. Era isso que ele disputava. Ele não conheceu esse evangelho que se prega aí, não. Você vê que quando você foi para Ananindeua, você chegou lá e tinha uma criança de 9 anos, né?
que também estava te ensinando. Mas por quê? Porque a mãe dele ensinava, tanto a mãe como o pai, desde criancinha. As primeiras palavras já aprende a obedecer os mandamentos. Até a maneira de comer, as crianças de 9 anos, eles sabem qual é a comida que se deve comer e a que não se deve. Eu cheguei lá cheio de diploma, teologia, não sei o quê. Até do Padre Quevedo nós tinha feito seminário. Nós fizemos. Aí aquilo ali não valeu nada. Não, essa toda teologia, essas coisas, todo dia. Se quer jogar fora, joga. Esvazia tudo. Que não vale, aqui não tem valor nenhum. Aí eu falei, rapaz, e agora como é? Eu estudei tanta teologia, li a Bíblia. Aí chego aqui, aí manda eu jogar fora todos os meus certificados, diploma. Mas aí eu fui dormir. Lá no quarto. Lá no quarto onde dorme um menino de 9 anos. Aí eu deitei na cama e ele deitou lá na dele e ele começou a falar. Ó, Rabé, isso assim, assim, assim. Ó, Rabé, isso assim, assim, assim. Ó, Rabé. Quer dizer, eu principiante do judaísmo. O meu professor direto foi um menino de 9 anos. Você vê o tanto que as crianças judaicas, ela tem mais conhecimento do que um adulto, né, que não faz parte do judaísmo. A gente que já tinha passado por religiões, que os nossos filhos não tinham nem nome, era só assim, o filho do pastor. Do pastor foi todo mundo do hotel. E aí você chega e vê uma criança de 9 anos ensinando já um homem formado, que já tinha passado por vários estudos, vários cursos. Não sabia de nada, bem dizer. Tinha formado muitos pastores, consagrado muitos pastores, fundado muita igreja, trabalhado em hospital, rádio, televisão. Evangelismo, ganhado muitas almas. Uma criança de 9 anos me falar de Talmud. Eu sabia lá que era Talmud. Achava que a Bíblia só era essa, né? Eu achava que... É como no cristianismo a pessoa leu a Bíblia, pronto, tudo para ele. É tudo. E não é tudo. A Bíblia é o começo. É o começo de tudo. Porque a Bíblia é a base. Só que aí tem 2 Bíblias. Você acha que é só uma e, no entanto, é as 2, né? E é nessas 2, é muitos livros. Vai aprender tudinho, demora. Cada dia que passa a gente está aprendendo mais. Isso era uma época de festa. Foi a época do Yom Kippur. O dia do perdão. Então eu estava nesse período lá, aprendendo. E a gente, eu pedi lá pro dirigente me dar a oportunidade, porque eu pensei que era igual a igreja. Paulo Roberto, né? Um abraço, Paulo Roberto. Aí eu achei que era igual a igreja, que a gente chega lá e tá aquela multidão de gente, a gente pede a oportunidade de dar. Rapaz, um dirigente lá ficou, arrodeou, sabe? Assim, tal, não queria me dar oportunidade. Aí isso era uma tarde. Já tem um outro aqui, JM Piassi, Shalom. Shalom. Aí ali eu aquela vontade de falar, sabe? Já tava com dias que eu não pregava. Aí me deram a oportunidade. Aí eu dei uma palavra, eles gostaram, né? Porque a gente sabe manejar a Bíblia, tudo, mas não sabia de nada na frente daquele povo. Então, cheio de doutrina, não podia hoje, jogar bola. Tinha um rapaz vinha me chamar para jogar bola. O líder me chamou e disse, tu não quer ir dançar não, o pessoal está ensaiando. Eu digo, rapaz, eu estou muito duro para dançar. Nem cintura eu não tenho mais. É porque é uma forma de adoração, né? É tudo estranho, porque no judaísmo a dança se usa para adorar ao Eterno. A gente adora Ele com o nosso corpo também, né? Está na Bíblia isso. Aí, quando foi no domingo de manhã, aí chegou um monte de irmãos. Aí disse, irmão, nós viemos aqui te convidar para a gente jogar bola. Eu digo, eita. Não. Eu tinha aprendido que era pecado. Ex-assembleano. Já tinha sido até disciplinado, porque uma vez jogou bola. Aí eles chegaram e conversaram comigo lá.
para a gente ir de Ananindeua para outra cidadezinha perto, era pertinho, né? A gente ia de bicicleta para a gente jogar bola e depois ir banhar lá no riacho. Aí eu falei, não, irmão, se eu me dispensar, eu estou meio cansado e tal, assim, porque eu não queria falar para eles que, né, a doutrina ainda estava dentro de mim, né? Para tirar demora, né? Pecado jogar bola. É tipo de você come cebola por muitos anos, para tirar eu assim, e toda a nossa equipe Rosa de Salão fomos disciplinados uma vez, jogamos bola, né? Nós tinha feito um culto lá e ganhamos 30 e pouco casal. Quando nós chegamos aqui em Marabá, fomos disciplinados. Só porque jogou bola. Aí aquilo marca a gente por dentro. Então, não, vocês vão, eu fico aqui. E as pessoas que eu era visitante, eles queriam me agradar, né? Eu via que a gente era uma pessoa que era de outra religião, mas que a gente tinha bastante conhecimento, que não era tão importante assim como, né, o que nós aprendemos. Mas, Ruth, vamos para frente. Obrigado por você aí estar curtindo, compartilhando. Nós estamos falando da minha entrada no judaísmo. Quando nós começamos, eu com a minha esposa foi abordada por mototáxi aqui na cidade de Marabá, dizendo que eu estava louco, né? Tá. Diz assim, teu marido está doido. Está inventando uma nova religião. Uma nova religião que já tem mais de... Aí, para o tanto que as pessoas assim se perdem no falar. Aí disse assim, teu marido está doido. Ele agora está inventando uma nova religião. Aí falou tanta besteira, depois disse, eu não. Eu sou professor de escola dominical. Aí, quando tu me falaste, o que é que ele pensa que é ser professor de escola dominical? E olha que o professor, ele nunca para de aprender, né? Mas quando o professor é dedicado, tem curso de teologia, esse cara não tem teologia. Né? A gente conhece o potencial das pessoas que convivem com a gente. O pastor, ele conhece cada ovelha. Cada ovelha. Se você perguntar a vida de cada ovelha que congrega com a gente, eu sei, tu sabe. A gente sabe qual é a que são obedientes, qual é aquela que está obedecendo ou não, qual é aquela que está só fingindo. A gente sabe tudo, porque isso é uma psicologia pastoral que a gente recebe. Mas já no judaísmo não tem pastor. João Batista. João Batista, um abraço para você e toda a sua família. No judaísmo não tem pastor. Aí, eu era pastor há muitos anos, pregava em rádio, televisão, e abria igreja, fazia movimento e tal, evangelístico. Aí, de repente, eu chego o chamado, né? Chamado. Você deixar de ser alguém que tem uma patente e vai lá pro zero. E deixar um que ganhava por mês, né? Um salário, largar tudo. Pois é. E ninguém assim chegou, não me fez minha cabeça, não. O chamado do Eterno, do Baruch Hashem, dentro da gente, quando é forte, você faz renúncia. Aí eu tive que renunciar muita coisa, porque você, quando você vê que esse povo está certo da Bíblia, aí, por exemplo, assim, dentro do judaísmo, eles não precisam inventar outra coisa, porque a Bíblia foi dada para o povo judeu. Está tudo aí. Né? Nunca foi dado para outra nação, para outra religião. Desde quando Deus deu a primeira Bíblia, que é chamada Torá, que nós temos ela aqui, que estamos estudando. A primeira aliança. A primeira Bíblia, não é o Torá, a primeira Bíblia foi os 5 primeiros livros, que é chamado livro da lei, Torá. A teologia chama de Pentateuco. Ele deu para quem? Para as nações? Não, Deus deu para um hebreu chamado Moisés. Né? E toda a Bíblia foi dada para o povo israelita, o povo de Israel. Aí eu digo, eu vou atrás do original. Sabe como é que a pessoa vê os outros falando em hebraico e você fica, não entendo bolufa de nada? Assim era eu. Aí eu digo, mas eu vou aprender. Aí eu fiquei naquela, sabe? Porque quando você tá lá em cima e de repente você tá a zero, aí eu vou começar por onde, hein? Porque esse pessoal não fala a minha língua. Eles falam hebraico, né? Como é que eu vou aprender com essas coisas? Na minha cidade não tem judeu. Mas é o chamado. Quando é o chamado mesmo, você, às vezes, cria tanto obstáculo, tanta barreira, tanta peia, tanta cadeia, tanta muralha,
Mas se você tiver paciência, Deus faça tudo com você. Aí agora nós estamos com um programa desse no ar, aonde está alcançando muita audiência, muita gente aprendendo o que é judaísmo, o que é a Bíblia original, o que é uma Bíblia escrita, o que é uma Bíblia oral, o Talmud, Zohar e outros livros que nos dá entendimento do que a Bíblia está falando. Mas vamos para Deuteronômio. Olha, 28, né? Deixa eu falar uma coisa. As bênçãos que vem Deuteronômio 28. Deixa eu falar aqui um pouquinho da viagem de Israel. No ano que vem, o Rabino Roni, ele está organizando desde já uma caravana para Israel. O Rabino Roni, ele é que dirige a Academia de Moisés, é um dos diretores da Academia de Moisés, que é o principal, lá em Israel. É meu professor há 3 anos. E aí, Ruth, ele resolveu fazer uma caravana, porque ele é brasileiro. E a vontade dele é de levar aqueles que têm vontade de conhecer Israel para Israel. Então, você viajar com a caravana, chega lá e eles te dão um guia turístico. De lá mesmo. De lá mesmo. O cara ele só te leva onde ele quer. Agora, o brasileiro, o que ele vai fazer? Durante toda a viagem, você tem um guia que é brasileiro, que vai te mostrar o melhor de Israel para você voltar. Entendeu? Então, lá tem lugar para a gente ficar. Só isso aí já é vantagem. Já. Tem um lugar seguro para a gente ficar em Israel, porque a academia ela tem expansão, né? Tem estrutura, a Academia de Moisés, para recepcionar 50, 100 pessoas que vai conhecer Israel. E aprender, Ruth, porque quando a gente for para Israel, a primeira coisa que eu quero ver é a academia que eu estou estudando. Eu quero ir lá conhecer os professores. A gente conhece, mas conhecer pessoal. Né? E outra coisa, cada um de nós tem uma história, um testemunho para contar. Mas vamos para Deuteronômio, capítulo 28. 28, porque nós começamos no dia... Foi quinta-feira, né? Mas nós não terminamos, que ontem, sexta-feira, não estudamos sobre esse tema, esse capítulo. Ruth, antes de a gente começar esse capítulo, deixa eu falar uma coisa para as pessoas que estão nos assistindo. Você que está passando tribulação, não importa a religião, né? Você que está passando tribulação financeira, sentimental, familiar, você que não consegue um cônjuge, ou você conseguiu, mas já separou. Né? Para você que está assistindo esse programa aqui hoje, na esperança de ter uma palavra para você mesmo, de Deus, eu quero te dizer uma coisa. O capítulo de Deuteronômio 28 está em todas as Bíblias. Todas. Então, se você ler esse capítulo hoje, quando terminar o programa, você lê, aí lá vai te mostrar a força do Deus vivo para te ajudar a prosperar. É porque, Ruth, nós gostamos, às vezes, de pegar uma palavra e mastigar ela. Deus, ele dá a receita para você prosperar. Ele dá a receita para você cair. Faz o bem ou faz o mal. Faz o bem, recebe o bem. Faz o mal, recebe o mal. Mas a receita para você prosperar, e você fala assim, poxa, por que nada dá certo na minha vida? Eu tenho tudo para ser de grande prosperidade e eu começo uma coisa e não vai para frente. O que está acontecendo? Deuteronômio capítulo 28 vai te responder. Porque quem vai falar contigo é o próprio Deus dentro desse capítulo. Dentro desse capítulo. Ele vai te mostrar por que tu tem prejuízo financeiro, material, espiritual, sentimental, familiar e outros mais, social. E vai te mostrar também como ele te dá a estratégia para você romper com essas barreiras de derrota e passar a ser um vencedor ou uma vencedora. Não importa se tem dinheiro ou não. Aqui não é o diabo. Não. Ruth, Deuteronômio 28, fala de bênção e fala de maldição.
Mas nenhuma vez nesse capítulo, nenhuma palavra, nenhuma vírgula está falando de demônio, de diabo, de perseguição espiritual. Mas está falando de quê? De obediência e bênção sobre a vida daquele que obedece. Agora, quem não obedece, aí você vai entender que... Porque tudo que faz de ruim, Ruth, tudo que acontece na vida das pessoas, as pessoas dizem que é o diabo. Ontem deu aquela ventania, chuva, quando a gente está na sinagoga fazendo kiddush, aí rompeu lá um poste, onde segurava uma placa da sinagoga e caiu. Com fio, com tudo. Aí terminou aquela... vamos continuar o kiddush. Deixa o mundo acabar. O importante é que nós estamos aqui com Deus. E ali fizemos o kiddush. Quando terminou, eu fui lá olhar a placa, junto com os irmãos. A placa caiu, o poste de ferro caiu em cima de uma moto, quebrou só o retrovisor, só o vidro que retrovisor, que aí já é um milagre, porque um poste daquele cai em cima da moto tinha acabado com a moto. A placa ficou amarrada com o poste, uma parte pelo fio, que fica por cima de outros fios, que era o fio da luz, que ilumina a placa. Então, nada disso me fez ficar nervoso, irritado, chateado, porque aconteceu isso. A gente sabe que nessas épocas, a chuva na nossa região, nessa época, é rala mesmo. Mas quando ela vem com ventania. E aí que é ruim para nós, porque casa de telhas brasilite, tem muitas casas que caem, tem árvores que é arrancadas pela raiz, hoje. Né? Eu estava agradecendo o Eterno, porque de tudo a gente tem que agradecer. Tudo. Eu já vi no jornal, em outras cidades, que o telhado foi arrancado assim com facilidade. Parece que era de papel. Parece que era de papel. Então, o que aconteceu ontem? Tu ficou no escuro. Botou no escuro. Aí, quando apagou a luz, mas a gente estava reunido ali na sinagoga, como a gente usa a vela, acende-se a vela nos catzais, ali faz a brachá tefilá, e quando voltou luz, mas lá dentro da sinagoga estava tudo claro, tudo iluminado, porque as velas estavam ali iluminando, porque a gente estava fazendo o quê? O recebimento do Shabat, né? E fazendo aquilo que Deus deu para Sara. Pergunte por que as mulheres são mais queridas pelo Eterno. Elas são mais sensíveis, né? Porque esse kiddush... Elas buscam mais. Quem pratica tem mais judaísmo... intimidade. Quem pratica judaísmo... Eu vi falando do kiddush com uma pastora, ela queria me pagar para todo sábado eu ir fazer na casa dela. Não, isso aqui é uma coisa do judeu. É íntimo, isso aqui não é para... Não, mas eu queria chamar umas pessoas e tal. Mas se as pessoas não vivem a fé judaica, vai participar de kiddush. Aí o kiddush é para quem tem assim, uma intimidade aí com o judaísmo e que já participou, tem que já ter participado para entender o que nós estamos falando, né? Aí, porque é uma bênção para o lar. Aí Sara chega com o Eterno Baruatá, aí faz uma oração, uma tefilá em hebraico, fala com o Eterno, porque a oração do judeu é sempre bem dizendo, né? Baruatá, Adonai Elohim. Aí Sara ora ao Eterno e Sara e o Eterno tinham muita intimidade. Aí o Eterno ouviu a oração dela e ela pediu o quê? Que a casa dela estava tendo problemas, tal. O marido tinha outra mulher, aí tinha aquela, né? Aí todo lá tem problema, mas o dela estava demais. Aí ela veio ao Eterno e falou com ele que queria que ele desse alguma coisa, fizesse alguma coisa para melhorar o lar. Certo? Eu queria terminar o capítulo 28, mas pela vez. Rapaz, deixa comigo. Deus fala. Aí preste bem atenção uma coisa. Porque tem muita gente interessada no que nós estamos falando. Quer saber o que é kiddush? As pessoas assistem o programa não sabem o que é o kiddush, não sabem do sabor do kiddush. A paz que traz ao lar. E aí Sara
o Eterno foi, ó, tu vai fazer assim, 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 assim. Porque quando a gente começa o Kiddush, já é com Shemar, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Errat, Baruch. Aí é feita a oração, essa é a oração primeira do Kiddush, e aí tem as outras coisas que não dá para a gente falar tudo aqui. Mas quando vai ler o Salmo 91, é a hora que Deus manda um anjo na sua casa para catar todo tipo de demônio, de capeta, encapetado, que está ali perturbando a sua família. Prende por 24 horas. Aí aquele sábado na tua casa é um sábado de paz. Se lá na tua casa não tem a vela de Shabat, aí o que acontece? Aí o anjo do mal chega e atenta mais ainda. Então é melhor ter a vela do Shabat, fazer Kiddush e ter paz no lar do que o demônio ter a autoridade de Deus para perturbar o teu lar, tua família, teus negócios, tua casa. Mas Deuteronômio 28, vai, Ruth, vou deixar você agora falar, que você quer terminar hoje é sábado, tem que terminar, né? Que segunda-feira a gente começa outra paraxá, né? Uhum. Não, lê aí, fala. Hoje tu tomou chá Fala. de colher, fala aí. Fala. Não, eu quero ouvir, eu quero aprender. Agora quer ouvir? Quero. Porque tem dia que a gente quer só ouvir. Você sabe como é que casal dá certo? Quer falar, então? Sabe como é que casal dá certo? Um espoletado e outro calmo. Quando eu me exalto, ela deixa da linha, sabe? E ela fica só dando linha. Dá linha pro peixe. Aí quando eu paro, ela puxa. Agora é eu. Se não for assim, não dá certo. Vou brigar. Um puxa a espada, outro puxa a outra. Aí é cabo de vassoura. Tem uma pessoa que diz assim, eu estava assistindo o programa de vocês. Você fica sentado ouvindo só ele falar. Eu digo, não, ele quer falar, deixa ele falar. Eu vou falar. Nós já falamos aqui sobre até o caminho que sairão contra ti os 7, quer dizer, o teu inimigo contra ti, por 7 caminhos fugirão, né? Deuteronômio 28, qual versículo? 7. O 8 diz assim, o Eterno mandará que a bênção esteja contigo no teu celeiro, em tudo que estender a tua mão, e te abençoará na terra do Eterno, que o teu Deus te dá. O 9, levantar-se-á o Eterno para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Eterno teu Deus e andares por seus caminhos. 10, e verão todos os povos da terra o nome do Eterno, e invocado sobre ti te temerão. O Eterno te fará abundar parabéns no fruto do teu ventre, no fruto do teu animal, no fruto da tua terra, no fruto da terra que jurou o Eterno a teus pais, que te daria. Abrirá o Eterno para si o seu bom tesouro, os céus para dar chuva, a terra no seu templo, e para abençoar toda a obra de tuas mãos. Emprestará muita gente, e tu não tomarás emprestado. E te porá o Eterno por cabeça, e não por cauda. Só estarás em cima, e não por baixo, quando ouvires os mandamentos do Eterno teu Deus, que eu te ordeno hoje, para os guardares e cumprires. E não te desviará de todas as palavras que eu te ordeno hoje, nem para a direita, nem para a esquerda, indo após outros deuses para os servires, né? E aí a pessoa... Até o 14? Até o 14. E Ruth, aqui as bênçãos, né, que eu li. Para aquele de 1 que guarda, até os cumpre 14. E obedece. Ele tá mostrando aí, e daí diz assim, tu não desvia nem para a direita... E nem para a esquerda. Mas anda nos meus mandamentos. E nem deixa de servir o Eterno para servir outros deuses, né? Quer ver, escuta, aí ele fala assim, ele diz que devemos andar nos mandamentos dele e não se desviar para a direita e nem para a esquerda. O que é desviar, Ruth? Eu sou um crente no Eterno. No Eterno. Quando é que eu desvio? Quando quebra os mandamentos. Aí tu conhece algum crente desviado aí da tua religião?
Agora no Ei, versículo 80% 15. dos crentes na terra estão tudo desviados. Todos. Segundo a Bíblia. É. Quem fala isso é a Bíblia, não é nós, Aqui no não. versículo, né, que está dizendo. Aqui no versículo 15, nós Porque, vamos ver aqueles que não obedecem. Ruth, se uma pessoa diz que é crente, você passou no bar e viu ele bebendo uma dose de vinho. Aí já disse que ele já está desviado. Diz que ele está desviado. O vinho é maior do que o mandamento? Não. Então, no judaísmo, não é proibido você tomar o vinho. Uma taça Mas de o vinho vinho. social, É. aquele que você quer na sua geladeira, vou tomar um pouquinho para almoçar ou para jantar. Ou antes de dormir. E não vai interferir na sua mente. Não, Se você se embriagar, aí é pecado. é pecado. Mas não está desviado. Porque essa história de desviado foi criada pelas religiões para prender a pessoa. Sabe? Aí é criada doutrina, moda, costumes, coisas que criaram para prender. Se você andar assim, você é crente. Se você não andar assim, não é crente. Mas de uns 30 anos para cá, Ruth, o pessoal já não cai mais nessa besteira, né? É. Tem gente que é crente mais do que todo mundo, vive com a roupa simples, com a vida simples, e é crente mesmo por dentro. Todo negócio é certinho. Para te saber se o crente é crente, ele está desviado ou não, faça negócio com ele para te ver uma coisa. É. Se ele te enrolar, te enganar, ele não é. Não é. Então a gente, como assim, Comprar e não pagar. como obreiro, aquela mulher lá, ela botou, como foi que era o nome? Ela botou o nome do santo lá na loja dela. Aí eu cheguei lá, olhei assim, loja de sapato, cheio de, não falo o nome do santo não. Aí, cheio de sapato, toda novidade e tal, eu olhei e tal. Aí, bonito, né? Só que aqui é a loja de santo. Mas cadê santo aqui? Eu sou crente, rapaz. Aí depois ela foi entender. Rapaz, aquele Cavalcante entrou aqui e disse, minha loja é loja de santo. Então eu vou trocar o nome dessa loja. A loja estava afundando. Vendia para os crentes não pagavam. Vendia para o fulano não pagava. E ela estava afundando. Sabe o que ela fez? Ela mudou o nome. Aí um dia, eu vou passando lá, vem cá. Olha, ó. Estou prosperando tudo. Só mudou o nome da loja. Botou Loja Primavera. Primavera é prosperidade, é beleza. Aí ela falou, rapaz, mas o que ele falou deu certinho. Ó. Então, muitas vezes nós desobedecemos a Bíblia e criamos coisas achando que está agradando a Deus. Ninguém agrada a Deus fora dos mandamentos. Os mandamentos é lei, é mitzvot, é juquim, né? Eu não digo que a pessoa bote o nome A mitzvot. de uma imagem, alguma coisa que ele acredite que ele viva, né? Mas uma pessoa que não vive aquilo, não, mas botar cada um a situação. Como ela era crente demais, aí estava com o nome de um santo na loja dela, aí eu fui e falei assim, digo, olha, é isso aí, né? Eu também falar, não exigi nada, que eu não era nem pastor dela, porque eu exigia alguma coisa dela. Mas ela foi analisar, foi para os cadernos ver as contas dela. Aquele santo não está ajudando, não. Ó. Mudou de nome, pronto. Porque os mandamentos é aquele, não roubará. Se você compra fiado e não paga, você está roubando. E um dia eu precisei comprar um sapato, naquela data eu estava na loja dessa mulher. Na loja dela. E eu digo, mas tal dia eu recebo e eu venho lhe pagar. Essa mulher me deu um sermão, mostrou um caderno. Só de lista de crente comprar fiado. Era, e não pagava. Porque tem uns que ele já não pisa mais lá, tem outros que já não atende telefone, e tá lá a conta. Ruth, a mais de 30 No final eu já não queria nem comprar, e ela que veio me adular para me comprar. Mas aí eu digo, antes do dia, com o primeiro dinheiro que eu pegar, eu já vou pagar pro meu nome não ficar aí no caderno, não, porque senão... Se ficar, ela mostra para todo mundo. O testemunho dos crentes ali. Ó. Outra coisa, Ruth, há mais de 30 anos nós trabalhamos na cadeia, né? Os quartéis de polícia aí. E aí a gente ia evangelizar. Todo domingo a gente estava lá à tarde, fazia aniversário de preso, ganhava muitos presos na época, né? Convertia muito preso ali, e eles se convertiam, ficavam firmes, a gente dava a Bíblia, dava assistência lá para eles. Muitos hoje que
que nós pregamos na época, hoje é pastor de campo, grandes pastores aí, que saiu lá da cadeia, que entrou como bandido e saiu como obreiro. Nós fizemos muito esse trabalho, nós aprendemos muito ali manejar, porque não é fácil você... um criminoso que fez um crime bárbaro e que houve uma ameaça tão grande de matarem ele, ainda bem que a polícia pegou e prendeu. Aí dá a segurança, é o Estado que vai cuidar dele, né? Uhum. Aí a gente chega lá e vai pregar para ele, e ele tá cheio de razão. Enquanto eu levanto, vem aqui. E ele tá cheio de razão, porque ele ali está sendo humilhado, ele se acha injustiçado, e a gente chega com a palavra e prega. Assim, na primeira semana ele não aceita, mas na segunda semana que ele volta lá, aí que ele ouve a palavra, a alma dele se derrete em choro, e assim nós fizemos muito trabalho. Agora, uma coisa que eu observava lá, Ruth, no início, mais de 30 anos atrás, quando a gente evangelizava na cadeia, hospital, no presídio, é que a gente não achava nenhum crente lá dentro. Não. Nenhum crente. Aqueles que estavam presos ali, nenhum era crente. Hoje, você vai na cadeia, quase na metade é desviado. E outra que na cadeia, quando você chega lá, não é qualquer pessoa que entra, porque lá tem bandido de todo jeito. Fora a opressão, além de você estar arriscando sua vida, a opressão espiritual lá dentro é pesada demais, né? Nós levávamos nossos filhos com 10 anos, com guitarra, com tudo para lá, com caixa de som, nós entrava lá, colocava os presos que já tinham aceitado para cantar e fazia aquele movimento lá dentro, né? Ali havia uma segurança, Deus protegeu nossas vidas. Porque se Deus tem promessa contigo, vai acontecer. Vamos para o versículo 15 do capítulo 28, que nós falamos só de bênção, né? Para aqueles que obedecem, para aqueles que cumprem. Agora nós vamos ver do 15 em diante, aqueles que não obedecem os mandamentos e nem cumprem, né? As maldição é maior e mais do que aqueles... Shalom. Do que as bênçãos. Bom dia, filho. Eu tô tocando pra conhecer. Shalom. Shalom. Aí diz assim, bora lá pro versículo 15. E se não ouvires a voz do Eterno, teu Deus, para guardar e cumprir todos os mandamentos, seus estatutos, que eu te ordeno hoje, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo. Maldito será o teu cesto, a tua amassadeira. Maldito será o fruto do teu ventre, o fruto de tua terra, a cria do teu gado, os rebanhos de tuas ovelhas. Maldito será o entrar e maldito será o saíres. Enviará o Eterno sobre ti maldição, turbação, repreensão em tudo que estenderes as tuas mãos. E fizeres, até que seja destruído, até que pereças rapidamente por causa da maldade de tuas obras, com que me deixaste. Só até aí, depois para frente. Ruth, eu estava pensando aqui quando você estava lendo, esse capítulo de Deuteronômio, capítulo 28, a gente lê ele todo, na Bíblia, é o capítulo que se dedica mais à prosperidade do ser humano. Se ele for fiel. Se ele for fiel. Se ele for fiel. Então, aí não entra oferta. Não entra oferta, não entra dízimo, não entra a oferta de sacrifício, nada de dinheiro. Duas coisas que não entram nesse capítulo, o diabo e dinheiro. Né? Então, o que acontece? O que acontece? Que se a gente obedecer os mandamentos, se a gente obedecer os mandamentos de Deus, tudo bem, que eu seja dizimista, que seja ofertante, isso é o compromisso meu com a obra de Deus. E é um dos mandamentos. É mandamento. Aí, mas depois disso, o que me leva a prosperar, tanto espiritual como financeiro, é obediência a Deus. Porque se
o selo de Deus para estar em mim, que é o sábado. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, ele escreveu assim, que Deus falou para ele: santificai Hoje, o meu sábado, no meu e sábado. servirá de sinal entre mim e vós. Vós. Pegue bem essa palavra. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Santificai o meu sábado, assim diz Deus, que servirá de sinal entre mim e vós. Quem não guarda o sábado não tem o sinal de Deus. Ele pode dizer que ele tem, mas ele está mentindo. Porque a verdade é a Bíblia, não é o que eu digo. O que eu digo de mim, eu estou dizendo de mim mesmo. Agora, o que a Bíblia diz, é esse que eu devo seguir. Porque quando você adoeceu do câncer, a gente vê aqui a maldição de vários tipos de enfermidade, até entupimento Das veias, das artérias. do coração. Uhum. A gente vê nos hospitais o tanto de crentes, de pessoas que diz que é temente ao Eterno e está com doenças perigosas, né? Às vezes não tem nem cura. E eu, quando você adoeceu, eu botava muito estar presente do Senhor. Senhor, Saulo, Shalom, bom dia. Aí eu dizia assim: Senhor, antes eu não te conheci, não conhecia os teus mandamentos, mas agora eu estou procurando te servir, cumprindo os teus mandamentos. Então, se essas enfermidades era porque antes a gente não obedecia os mandamentos, não cumpria, mas nós estamos tentando agora. Porque aqui falo tanto de doenças que vêm através, porque a pessoa não cumpre os mandamentos. Vem cá, Não Ruth. obedece. Quando se fala de hoje, por que o povo está doente? Aí diz, não é a comida. Culpado é o governo. Culpado é isso, culpado é as autoridades, culpado é aquilo. Culpado é você mesmo, segundo a Bíblia. Porque se você obedece a Deus, Deus te protege. Assim como ele protegeu o seu povo lá no Egito, ele vai proteger você e sua família. Mas, Ruth, lê aí as consequências. Deixa eu só fazer uma extração do 15. Se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não tiver cuidado de guardar os mandamentos que eu te ordeno hoje, essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Te alcançarão. Quer dizer, toda enfermidade, o que o coronavírus fez? Foi matar a gente. E outra que, aqui no versículo 19, não adianta você mudar de lugar. Ah, aqui não está bom, eu vou para tal lugar, vou para outra cidade. Ele disse, aonde você for, será maldito, ao saíres, ao entrares. O 20 diz assim, que o Eterno, sobre ti, a maldição enviará, né? A turbação, a repreensão em tudo que estender a tua mão e fizeres, até que seja destruído e até que pereças rapidamente, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixaste. Que deixa o Eterno. A primeira maneira de você deixar o Eterno é não obedecê-lo, né? Aí diz assim, 21, o Eterno te fará pegar a peste, até que te consuma, e sobre a terra ao qual tu vais para herdá-la. O Eterno te ferirá com tísica, com febre, com quentura, com ardor, com bandoleiros e espada, e com crestamento e mangra nos teus renovos, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus, que estão por cima de tua cabeça, serão de cobre. A terra que está debaixo de ti será de ferro. Tá bom, porque senão não dá para a gente explicar, né? Porque, Ruth, o Eterno diz, se tu guardares, tu serás abençoado. Se tu não guardar os mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quem é que manda essas bênçãos? É o diabo? Não, é o Eterno. O Eterno está mesmo dizendo, ele está dizendo que é ele que te fere. As enfermidades que tu tem, foi ele que deu. Porque tu pediu. Quando você transgride o mandamento de Deus, hoje é sábado, você em vez de cultuar, que é o dia de cultuar a Deus, segundo a Bíblia, você pode procurar na tua Bíblia que não tem um dia de domingo para você guardar. Isso aí tudo a religião que fez, depois que a Bíblia foi feita.
É o dia que a tua Bíblia manda guardar e santificar o Shabat. Aí você vai pela cabeça dos outros, porque nós, aqui na Terra, nós somos independentes. Olha, aqui no Brasil, existe lei federal que nos dá direito de cultuarmos o que nós queremos hoje, que é a liberdade de culto. Agora, você, que é um religioso e trabalha no dia de sábado, você é um escravo, porque a Bíblia mostra que quem trabalha no dia de sábado é um escravo. A luta de Moisés foi para tirar aquele povo do Egito, porque era escravo. Trabalhava dia a dia, né? Se aquele povo, Faraó, liberasse o Shabat para eles adorar o Eterno, ele não saiu do Egito fácil, não. O Faraó perdeu milhões e milhões de mão de obra. Por quê? Porque ele oprimia as pessoas. Botava para trabalhar no dia do sábado. O dia do sábado é dia de santificação, está em toda a Bíblia. Não adianta você pregar bonito, falar tanta coisa bonita, tanta promessa bonita, mas você está dentro do poço, porque você nunca saiu dele, porque você não guarda os mandamentos. É isso que a Bíblia... Nós temos que falar, pregadores, temos que pregar isso. Né? Aqueles pregadores que têm compromisso com santidade. Quem não tem, não, fica pregando carro, casa, campanha disso, campanha daquilo. E aonde é que está na Bíblia que algum profeta fez campanha para ganhar carro, casa, fazenda, marido, mulher? Aonde é que está isso aí? É invenção que teve. É invenção do século passado. Você tem que ver que a Bíblia... ela tem mais de 3.600 anos. Por exemplo, o judaísmo tem... essa Bíblia que nós estamos aqui com ela, a Torá, tem mais de 3.600 anos. Vê que isso aqui é uma coisa real e que ela é original. As outras Bíblias... Você chega no... Você quer saber se está todo mundo lendo uma Bíblia só? Lá na tua congregação, onde se congrega, pode ser onde for, qualquer religião que usa a Bíblia, quem lê lá na frente, na tua Bíblia não está igual a dele. E você achou que aquele que está lendo lá está errado. Né? Porque as palavras estão trocadas, tudo. É versões e versões todas invertidas para o mal. Fora do contexto do original. Agora, quer saber de Bíblia original? Aqui, nós temos a Bíblia original, que é o Taná. Esse aqui é que os idiotas chamam de Velho Testamento. Isso aqui não existe Velho Testamento. O dono dessa Bíblia aqui, ele nunca morreu, é Deus. Quando você fala que isso aqui é um Velho Testamento, você está pecando. Porque está dizendo que Deus morreu e que agora surgiu outro Deus. Essa era a vontade de Satanás todo o tempo, colocar na mente das pessoas, e colocou. Que o Deus morreu. E agora já tem outro Deus, que esse Deus facilitou tudo. Olha, teus pecados não tem mais. E se tiver algum, eu pago na prestação, até no Pix. Promessa de promessa, mas deixando as leis de Deus, as leis. Quando Deus criou as leis, ele criou... quando Deus criou as leis, uma das coisas que ele criou, a energia elétrica. Esse som, eu falo, você está ouvindo aí. Nós estamos distantes de um estado para outro, de um país para outro. Eu estou falando, você está me ouvindo, está entendendo. Isso aí é uma lei que Deus criou. Agora, se ele morreu, morria com ele essas leis. Mas aí o homem é imbuído na política e na religião, na maldade, porque política e religião não é mal. Agora, os cabeças é que é danado para fazer besteira para que as pessoas sigam. Né? Para as pessoas seguirem. Eu estava procurando aqui e não achei, porque é muito. Aonde fala até dos casamentos que 30, não dão certo. Versículo 30, procura aí. Versículo 30? Versículo 30. Ei, agora você casou aí, não deu certo, né? Não deu certo. É mesmo. Aí ela vai aqui fazer a leitura. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 30, vai falar sobre casamento. Ele diz assim, mulher desposará e outro homem dormirá com ela. Casa edificarás e não morarás nela. Vinha plantarás e não logrará o seu fruto. Quer dizer, os casamentos hoje não estão dando certo. A pessoa casa... Não é todos, mas os que não deu certo, a causa é porque não guardou o mandamento de Deus.
Não cumpriu. Não cumpriu o mandamento, não guarda o mandamento de Deus. Não pratica o mandamento de Deus. A pessoa casa, mas outro homem que vai dormir com a esposa, né? Interessante é isso. Tu leu o texto todo? Lê o versículo todo para a gente ver. Eu já li. Fala que tu vai construir uma casa E outro que vai morar. e outro que vai morar e dormir com a tua esposa. Quantos assim, casais casam? É tão bonita a festa de casamento, né, rapaz? Aquele amor para sempre. Aí lá o padre, o pastor diz, até que a morte vos separe. Aí a pessoa não guarda o mandamento com pouco tempo. Mas aí ele não cumpre também, porque o casamento tem que ter um juramento, né? Tem que ter juramento. Aí ele quebra. Até que a morte os separe é um juramento que o padre, o pastor, o rabino diz faz. Assim, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza. Por exemplo, assim, nós, rabino, quando nós praticamos casamento na Rupá, esse eu falar uma palavra em hebraico, depois eu faço tradução para ti. Quando nós fazemos casamento na Rupá, a gente casa de acordo com a lei de Moisés. O casamento que nós fazemos com o rabino é diferente do casamento que o padre faz, que o pastor faz, que outros líderes fazem. Eu, como ex-pastor, né? Eu fui pastor muitos anos evangélico, fiz muitos casamentos, que aí estão casados ainda, mas dentro do judaísmo a gente faz um compromisso do casal com a lei de Moisés, que é isso aí. Se eles cumprir, eles vão viver eternamente juntos. Se eles não cumprir, mas aí vai falar que eles vão se separar, se não cumprir a lei. E aqui ainda fala, no versículo 41, diz assim, gerarás filhos e filhas, porém nem serão para ti, porque irão em cativeiros. Quer dizer, vão ser presos. E o pai e a mãe não podem fazer nada. Você chega um casal de velho, aí você diz assim, oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá a saúde? Tá levando, tá. Quantos filhos você teve? Eu tive 8 filhos. 4 mulheres, 4 homens. Cadê esses filhos? Morreu, sumiu. Porque esses filhos eram para ti, mas tu não quis. Não guardou o mandamento. Aí o que é que diz? Outros povos levarão. Aqui no versículo 38 diz assim, muitas sementes produzirá o campo e pouco colherás, porque consumirá o gafanhoto. Quer dizer, quantas roçado, plantações a pessoa planta, aí vem o pulgão, vem o gafanhoto e come tudo. Mas Ruth, aí está falando uma coisa interessante. A pessoa dizimista é ofertante. Esse é cumprir mandamento. A dizimista é ofertante. É um ajudador na casa de Deus, vamos supor. Mas ele não guarda os mandamentos de Deus. Ele tem prejuízo na vida espiritual e na vida material. Mas ele planta e o que ele planta, ele não vai colher suficiente para ter lucro. Mas se ele não é dizimista, não ofertante, ele está roubando. Não, mas eu estou falando assim, porque tem muita gente que está nos assistindo que é dizimista e ofertante. Mas não guarda os mandamentos de Deus. Por isso que há infelicidade na vida deles. Existe, quer ver uma coisa, só um instantinho. Desculpa. Desculpa. Os meus netos, eles falam assim, eu vou deixar a vovó falar, rapaz. Aí tem um que tá zangado comigo lá, um do zoião. Aí... Ruth, 3 coisas te dá prosperidade. Você que está assistindo a mim e você. Primeiro, ser dizimista e ofertante. Orar pela paz em Israel. Guardar os mandamentos de Deus. Essas 3 coisas te dá santidade, prosperidade material, espiritual, familiar e social. Essas 3 coisas. Se você for em 2 coisas dessa aqui, fizer, mas não fizer a terceira, é melhor não fazer nada. Porque Malaquias, quando o Eterno diz, ele faz uma pergunta. O profeta, ele diz assim, roubará o homem a Deus? Quer dizer, como que o ser humano, o homem rouba a Deus? Aí o Eterno fala, Todavia vós me roubais. Mas em quê? Em que te roubamos, Senhor? Quem é que pode te roubar? Aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Essa palavra, oferta alçada, foi tirada da Bíblia
de acordo com as mudanças que fizeram na Bíblia, tiraram a oferta alçada, que é um prejuízo para o pastor, para o líder. Porque a oferta alçada, Ruth, é o salário do obreiro. Que é as primícias. Que é as primícias. Aí hoje não se fala de primícia. E quando se fala de primícia numa igreja, numa congregação, aí ele diz a primícia é o dízimo. Tem uns pregadores aí, né, que prega dízimo como primícia, e não é. Dízimo é 10. E primícia é o primeiro. Primícia, está dizendo a palavra. Baruch Hashem. O primeiro filho é do Senhor, não é teu. Quando o casal entende que o meu primeiro filho, primeira filha, é do Eterno, que é a minha primícia para o Eterno, esse filho é abençoado e os outros todos serão. E outra que, quando uma das pragas, quer dizer, a última do Egito, qual foi? A morte dos primogênitos, né? Uhum. Depois disso, o Senhor pediu todo o primeiro, né? O primogênito para ele. Como você não vai entregar para ele, assim você tem que fazer o resgate. Qual é o valor dessa alma, da primogenitura? Aí você vê que é 4 gramas de prata da melhor. Aí você faz o resgate, é feito o ritual, a oração, que é justamente para o teu primogênito não morrer, para ele ser abençoado, quer dizer, morrer todo mundo morre, né? Mas não como criança ou como A nossa coisa. filha teve uma filhazinha. É. Aí chegou a época, ela entendeu uma mensagem. Eu tenho que pagar a primogenitura da minha filha. Aí nós fomos na internet. Doutor Google, quanto é que está grama de prata? 4 gramas de prata da melhor qualidade. Aí doutor Google deu naquela época, tem o quê? Uns 8 anos. Assim. Aí deu o preço da grama de prata, porque, Ruth, tem uma música que diz assim, irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem mesmo o dinheiro do mundo todo pode pagar. E ali está errado, né? Falta de Bíblia isso aí. Porque toda alma ela tem um valor. Aqui nessa Bíblia, na sua Bíblia, diz o valor de uma alma é 4 gramas de prata. Mas essa aí é da primogenitura. Da primogenitura. Pois é o valor da alma. Aquilo ali é o preço, o resgate da alma. Por exemplo, Maria pagou. Como Maria e José era pobre, eles deram 2 pombinhas, pagando. Está escrito no Novo Testamento. As pessoas não entendem, porque só entendem o que os líderes falaram há milhares de anos, que tiraram a verdade da Bíblia. Você lê ela, está escrito do mesmo jeito, mas na tua cabeça entra diferente. Então, por exemplo, Maria e José, o menino deu o quê? 8 dias de vida. Leva para circuncidar, é macho. Todo para fazer a circuncisão. Por que foi circuncidar com 8 dias no templo judaico? Porque aquele menino era filho de casal de judeu. 8 dias, tem que fazer, tem que ter lá, por exemplo, assim, o nosso rabino falava assim, Cavalcante, se chegar, a única coisa que pode interromper o dia de sábado, da normalidade do sábado, no termo judaico, é alguém chegar e dizer, eu quero fazer a Brit Milá agora. E se você tem o médico para fazer ali naquela hora, pare todo o estudo da Torá, pare tudo para fazer aquilo que aquela alma está pedindo. Porque tudo que nós fazemos dentro do judaísmo, olha o que é a sabedoria. Tudo que nós fazemos dentro do judaísmo, edificando nossos irmãos na fé, é para que ele chegue ao portal. O portal, entrar para o judaísmo, é a circuncisão. Se ele decidiu e quer naquele dia, aquela alma vale muito, porque é aquilo que o Eterno quer. Então, para tudo para fazer a Brit Milá do irmão. Não pode deixar para outro dia. Porque ele entendeu. E se ele morre antes de fazer? Né? Aí você é culpado porque ele quis fazer aliança com Deus e você tem todas as ferramentas para fazer, tem autoridade para fazer e não fez. Às vezes por coisa desse mundo. Né? Mas aí, Ruth, o aguardo do mandamento não é só santidade, porque santidade é tudo. O que é santidade? É salvação da alma.
A santidade é a salvação da alma. Não adianta você dizer assim, não, mas eu fui ali na igreja, recebi uma oração, meus pecados foi perdoado. Aí tu vai, peca lá. Se tu morrer, o que é que ele diz? Vai para o inferno. No judaísmo não é assim. Quando você faz aliança com Deus, Deus fala assim, ainda. Que tu morra nos teus pecados. Que tu morra nos teus pecados. Eu vou te ressuscitar, porque eu tenho aliança contigo. E vou te levar. Ainda que tu desvie da minha aliança, eu tenho aliança contigo. Eu não quebro. Se tu quebrar a aliança que nós fizemos, tu é meu. Quando você entra nessa aliança de Deus, você nunca mais, você é seu, você é dele. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Eu não tinha pressa não. Vamos passar um pouquinho, porque hoje é sábado e nós temos que dar aula daqui a pouco. Mas tem muita gente querendo te ouvir. Ela fala, tu nem terminou o capítulo, senhora. Não dá para terminar, não. Deuteronômio capítulo 28. Ruth, mas aí o que a pessoa que nos assiste hoje quer? Resolver seus problemas. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem um Satã na vida, né? Uhum. Aí dizer, o diabo, Satã? Não é o diabo. Todo mundo tem um perseguidor na sua vida. Aí tu lembra daquele rabino? Uhum. O pastor daquela cidade perseguia esse rabino de tudo que era jeito. Dizia que o rabino era do diabo, que a religião é de judeu, é do diabo, né? Essas pessoas ignorantes que não conhecem a Bíblia. Porque se conhecer a Bíblia, vai saber que a Bíblia foi dada para o judeu, povo hebreu. Não foi dada para as nações. Ele está pegando carona, pregando aí na Bíblia alheia, que é a Bíblia do judeu. Aí, e ele sendo perseguido, aquele rabino. Mas os rabinos aprendem, mas é uma coisa do eterno. Tem hora que é para a gente... Se a gente não tivesse recebido essa unção de rabino, a gente tinha feito besteira na carne. Mas a gente é freado por uma força de Deus na vida da gente para a gente não se irar, né? Você vê que Hilel, o outro, Shammai, ele qualquer coisa ele espoletava, mas Hilel não. Hilel ele tinha o controle de si mesmo. Então, para você vencer na vida, com Deus no comando, com Deus no comando. Nessa hora, né, tem gente que fala assim, Deus está comigo, outra hora não está. Não, isso está oscilando. Deus como, por exemplo, assim, a palavra, você fala de vez em quando. A palavra Israel significa direto a Deus. Então, as nossas orações não tem que ir fulano. Ei, tu tem que atender, Deus, que essa oração é em nome de fulano. Quer dizer que aquele lá é maior do que tu, então não atende. Não é assim. E, no entanto, está ao contrário, né? Está ao contrário. O eterno, ele é maior que tu. Não, lá em Romano diz que eles deixaram de seguir as verdades de Deus para seguir o homem. Deixaram de servir a criatura para ser o Criador para servir a criatura. O que hoje o pessoal está pregando aí? A criatura. Quem é que sabe o nome de Deus? São poucas pessoas aqui na Terra que sabem o nome de Deus. Por quê? Porque eles estão atrás da criatura, que é mais fácil. E o Criador está deixando. O bezerro de ouro jamais as pessoas querem deixar. Mas os bezerros de ouro não acabou naquela época? Acabou nada. Até aqueles que pecaram, que já morreram, estão devendo por causa do bezerro de ouro. E continua o bezerro de ouro. Tudo fora de Deus, tudo fora do Criador, tudo que exalta outro, não é de Deus. Chegamos ao final de mais um programa. Vamos curtir, compartilhar. Não esqueça de se inscrever. Você que é novato, inscreva-se no canal. E se seu celular não está te obedecendo mais... É porque tem hora que o celular quer mandar na gente. Tem hora que ele tem vida própria. Você bota no lugar, ele cai. Um dia eu estava organizando daqui o estúdio, botei o celular ali para gravar. Aí ele estava reclamando porque eu botei ele de cabeça para baixo. Você tem uma oficina autorizada, UTI Cell. Grava esse nome, UTI Cell. Fica aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, próximo à Praça da Criança, ao lado da funerária Sol da Vida, bem do lado da Dona Dina do Açaí. Ali onde as pessoas tomam açaí toda a tarde, né, e à noite, onde tem um churrascozinho que cheira longe,
Você chegou ali, você vê a placa UTI Cell, aonde o seu celular é consertado na hora. Ele não deixa para depois não, né? Não. Você chegou lá, ele já coloca lá na máquina lá e já diz o defeito, se é bateria, se é a película, sei lá, o que tiver. Né? Porque o celular ele tem um tempo de vida, né, Ruth? Tem. A bateria tem um tempo, né? E também esse negócio aqui, visor, eu não sei como é que é o nome disso aqui. Esse negócio aqui que a gente vê. Película, não? Não, isso é a película, esse plástico. Essa outra parte aí que eu esqueci o nome. Mas eles sabem lá o nome, tem para trocar, para vender. E se você chega com um celular todo rachado, parecendo um jabuti, todo remendado, eles colocam outra capa. Coca-Cola. Tá bom. Aí, acabar de dizer que a Coca-Cola não é de Deus. Homem desse tamanho aqui é a Coca-Cola. Hora dessa, já, meu filho, antes da Coca-Cola. Ruth, a Coca-Cola de manhã cedo é bom porque mata as ervas tudinho. Pronto. Mas vamos encerrar o programa. Shabbat Desejar shalom. você. O TI Céu fica aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, ao lado do Açaí Mania. Eu vou perguntar assim, onde é Açaí Mania? É bem do lado da UTI Céu, né, do Dona Dina ali. Próximo da Praça da Criança, na Nova Marabá. Você pode vir de longe, qualquer bairro, vir para consertar, eles consertam aqui o seu celular na hora. Na hora. E recebe Pix, né? Recebe Pix. Se você tiver cartão, vai no cartão. Então, bom dia. Shabbat Shalom. Nós vamos estudar já a Torá. Daqui a pouquinho nós vamos estudar a Torá. 9 horas começa, né? Ao público. Baruch Hashem. Bom final de semana para você e sua família. Ei, um abraço pro Célio Miranda, pro Francisco Arraes. Como é? Saulo em Goiânia. O Saulo em Goiânia, o Adson, a Silne em Goiânia também. Um abraço para a Quineide lá em Ananideu, a tia Antônia lá em Monte Alegre. Um abraço também para a menina lá de Minas Gerais. A irmã Eliane, toda a sua família estão ligados com a gente. Jéssica, e a Helena, mais a família dela em São João do Araguaia, né? Eles ficam passando café lá e assistindo o programa e rindo da gente, a ver se a gente... Porque é um programa, certo, é um programa do Eterno. Mas não pode só ficar com a cara fechada. Só chupando limão, né? A gente tem que ter senso de humor. Porque o senso de humor tempera, traz alegria para a alma. E a palavra de Deus, ela não é triste. Não. A palavra de Deus tem que ser alegre para o coração ficar bem turbinado. Quando termina esse programa, você fica cheio da palavra, você dá vontade de sair pregando. Baruch Hashem. Baruch Hashem.